Gente, chupeta eu dei também para os meus filhos, confesso. Mas agora a gente vai saber de uma especialista, a Melina Vitali, que é odontopediatra, que está aqui com a gente, assistiu a matéria e vai falar. Bom dia, Melina, antes de Bom tudo. dia, obrigada pelo convite. Ah, imagina. O que você tem a dizer do seu veredito sobre o Davi, a chupeta e todas as chupetas do mundo? Primeiro, a gente entende a mãe que dá a chupeta. Ufa. Porque ela nos ajuda, né? Ah, Eu sim. falo que não é o bebê que tem a necessidade, é a mãe, porque se acalma o bebê, a gente fica calma. Mas a gente precisa ter prazo para tirar. Então, Davi tá com 1 ano e 2 ainda, mas eu recomendo até 1 ano e 6, porque é mais fácil. Ele vai chorar alguns dias, mas fica mais fácil. Após os 2 anos, já entra mais negociação, a criança tá verdade. mais apegada. Então, quanto mais cedo, melhor. E tem consequências, mesmo usando só durante o primeiro ano de vida. Tem consequências. Tem consequências dentárias, que eu falo que são as mais visíveis, porque você olha pro dente da criança, você percebe que tá torto. Mas tem alteração muscular, a criança pode passar a respirar pela boca e não pelo nariz. E aí lá na frente isso vai afetar sono, aprendizado. Então, assim, sempre vai ter consequência. Mesmo que não tenha dentária, as outras estarão presentes. Aqui a gente já tá vendo uma. Isso, essa é uma mordida aberta, ou seja, quando os dentes aqui da frente eles não se encontram, vamos pensar em morder um hambúrguer. Não tem como. E a mordida cruzada, que tá aqui, ó, quando a parte de baixo, ela tá pra fora. E essas duas mordidas incorretas podem acontecer com o uso da chupeta. E aí Nem sempre juntas, Aham. né? Mas as duas podem acontecer. Aí no futuro tem que usar aparelho. Tem que usar aparelho. A mordida aberta, quando a criança ela é menor, se a gente remover, ela pode melhorar. Mas também depende da idade. Até os 2 anos, a chance de autocorreção é bem maior do que após os 2. Ah, existe a possibilidade de autocorreção, Existe, então? porque assim, a consequência vai depender da intensidade, frequência e duração do hábito. Então, por exemplo, a criança usa chupeta só para dormir. A consequência provavelmente vai ser menor do que uma criança que usa o tempo todo, né? Tá. E aí, quando a gente remove esse hábito, a gente tira aquela estrutura que estava impedindo o dente de ir para a posição dele. Aham. E aí, ele se acomoda melhor. Isso é uma mordida aberta, né? Isso é uma mordida aberta, pra gente mostrar por que ela fica aberta. Aham. Tem alguma outra imagem ilustrativa? Ô, Melina, a gente, né, como você falou, tem que ter o prazo ali. Você tem dados, assim, quantos % das mamães dão a chupeta para criança? E depois, o que vai acontecer lá na frente? Em números, eu não tenho pra te dizer, mas muitas mães dão a chupeta. Eu diria que a maioria que eu atendo no consultório, em algum momento da vida, a criança usou a chupeta. E algumas vezes as mães até falam, eu tentei, viu, Melina? Não usa porque não quis, não pegou. Ah, sim. Porque principalmente nos primeiros dias de vida, aquele choro, ele é muito desesperador pra mãe, né? A gente troca a fralda da mamãe e o choro continua. Eu dei chupeta, Melina, pra minha filha, porque era pra dar a funchicória, aquele pozinho, porque Pra ela tinha cólica. cólica. E o pediatra que pediu. Então. E, quer dizer, ela não queria pegar de jeito nenhum. E pra tirar, como é que a gente faz? Olha, a gente não tem um grande segredo, nenhuma mágica. Olha, se você fizer isso, fórmula, seu filho não vai chorar, vai ser mais tranquilo. Mas eu sempre falo, até 1 ano e meio é uma idade que você vai conversando alguns dias com a criança, que a chupeta vai embora, que ela cresceu. Você tira, se prepara psicologicamente. Aham, pro Porque, choro. exatamente. Se dormia com a chupeta, agora você vai ter que acolher essa criança de outra forma. Se fazia uma manha e dava a chupeta, parava o choro, não vai ter. Então, a mãe precisa se preparar. Até 1 ano e 6 meses, você tira. Aí, entre 1 e 6 e 2, tem que ver a personalidade da criança. Mas depois dos 2, entra bastante negociação. É Papai Noel, Isso, presente. as trocas. Aham. E assim, se der pra evitar, não use. Se der para evitar, melhor. E se conseguiu dar, saiba as consequências que existe e que a gente precisa tirar o mais cedo possível. A gente não precisa colocar mais uma culpa nessa mãe. Claro. A gente só precisa ajudar ela a saber que precisa tirar. Maravilha, Melina Vitali, odontopediatra. Obrigada pela presença, Eu adorei, que viu? agradeço o convite. Obrigada. Obrigada.